Boa noite. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, nos amparem e nos sustentem durante esse estudo e que saiamos daqui com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. O estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Esse capítulo 7 já está na parte das bem-aventuranças. O Evangelho ele fica meio que dividido em 5 partes. A parte dos objetivos da vinda de Jesus, a parte dos resultados da vinda de Jesus, que seriam as bem-aventuranças, a parte que fala das ações, amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, a parte do conhecimento, ou seja, do reconhecimento de que nós somos filhos de Deus, e aí é aquela parte que fala da fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora. Então a gente já tem o conhecimento do que fazer, e depois já aquela parte, a última parte, que é a parte do novo agir, ou seja, a gente já transformados e agindo conforme os ensinamentos de Jesus. Então nós vamos estar falando da bem-aventurança, mais especificamente a parte de mistérios ocultos aos doutos e prudentes. E aí Kardec começa assim, retomando uma passagem de Mateus, capítulo 11, item 25. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. E a gente já começa, como Kardec começa discutindo, quem seriam os doutos e os prudentes, né? E aí, obviamente, a gente já remete àquela época em que o conhecimento era muito pouco difundido ou era restrito a algumas poucas pessoas que detinham conhecimento. A grande maioria não tinha acesso a conhecimentos, muitos não sabiam sequer ler e escrever, até porque a escrita não era tão difundida assim naquela época. E aí, obviamente, cai para aqueles que, por deterem o conhecimento, de alguma forma detinham o poder, porque quem tem conhecimento acaba tendo poder, e aí nós estamos numa fase de aprendizado. Então esses doutos e prudentes acabam sendo aqueles orgulhosos e vaidosos, né? Porque, obviamente, se você tem conhecimento, você sempre acha ou se coloca numa posição superior àquele que não tem o conhecimento. Mas é um saber o quê? O saber mundano. Saber das coisas do mundo. Porque das coisas fora do mundo, todos nós somos aprendizes. E muito mais naquela época, né? E aí, eu separei aqui um diálogo que retrata bem isso. Jesus estava lá sentado, como peregrino, lá no templo, e um grupo de sacerdotes, vendo ele, chegou para falar com ele. Alguns olharam e foram embora, mas outros não. E sabiam exatamente quem ele era. Eles sabiam muito bem quem Jesus era. E aí esse sacerdote chamado Hanã pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus passa por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Resposta simples, calma, né? E aí óbvio que ele, reino de Deus, né, já com ironia. Que pensas tu venha ser isso? E aí Jesus, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina nas tuas mãos? Pô, ele era um galileu. O Hanã é um sacerdote do templo, né? Hanã. E já dando risada, né? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Quer dizer, na visão de um sacerdote, para dar apoio, para fundar um reino, tinha que ter apoio de um príncipe, e tinha que ser ilustre, né? E aí Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares.
Ele, sim, os ignorantes e os tolos estão em tua edificação. Entretanto, propõe-se-te a realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então, ou seja, essa é a postura do sacerdote, né? E aí Jesus, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Ou seja, a gente vê claramente aqui, ou seja, só no fato dele se aproximar e já chamar Jesus Galileu, quer dizer, tipo, você é Galileu, eu não é daqui, você não é um fariseu, você é um Galileu. E aí depois compara todo mundo, ou os companheiros que Jesus falou que viriam de toda parte, à lama. Ou seja, uma cegueira totalmente causada pelo quê? Pelo ego, pelo orgulho. Não consegue, né? Tipo assim, eu não piso no mesmo chão que você pisa. Essa era a postura, e foi isso que fez com que Jesus sempre procurasse pregar ou fazer os ensinamentos a ele justamente onde? Nos templos. Justamente quando? Quando eles diziam que não era para fazer, que era no sábado. Era para mostrar que não era exatamente, que as mensagens de Deus não tinham nada a ver com aqueles protocolos ou com aquelas formas que eles colocavam. Então essa era... E aí foi por isso a razão de Jesus ter sido morto. Porque Jesus afrontou a todo aquele poder estabelecido em cima de uma criação para manter-se no poder. Só isso. Então esses seriam os doutos e os prudentes, ou os letrados, ou aqueles que detinham conhecimentos. E quem seriam os simples e pequenos? Os humildes. Pobres no espírito. Se você vai lá na origem da tradução, esse pobres de espírito, que ficou a tradução mais corrente para a gente, mas na verdade seria pobres no espírito, ou melhor, pobre pelo espírito, ou através do espírito. Ou seja, não é um espírito pobre, mas é aquele que se manifesta com humildade. É aquele que reconhece na relação com Deus que Deus é o Pai amoroso, e que você é criatura de Deus. E você não está igualado a Deus. Mas também você não teme a Deus, porque Deus é um Pai de amor, Pai misericordioso. E é para esses que Deus revela os segredos do céu, porque esses se prostram diante de Deus. E aí fazem jus a conhecer tudo de bom que o Pai tem a oferecer. As leis divinas regem o universo, e todos nós estamos no universo, encarnados ou desencarnados, e estamos sujeitos a essas mesmas leis. Mas aqueles mais orgulhosos, aqueles mais iludidos com o seu conhecimento, pensam que não estão sujeitos à lei de Deus, porque ficam muito presos à matéria, não conseguem deixar as coisas do mundo, e acham que todo esse poder que a gente junta aqui ao longo da encarnação vai conosco depois que desencarnar. E não vai. Esse poder é um poder passageiro em função do conhecimento que você adquiriu. Agora, se você usa o seu conhecimento para amealhar, para ficar no poder, obviamente você está preocupado com as coisas do mundo e não com as coisas espirituais. Então é nesse sentido que Jesus fala. Por isso que Jesus agradece a Deus por ter ocultado desses, porque esses, na verdade, não estão preocupados ou não estão interessados em conhecer a realidade. Porque a gente, às vezes, confunde também, por exemplo, quando a gente fala orgulho, a gente, às vezes, confunde orgulho com alegria, contentamento, satisfação. Por exemplo, um filho meu passou no vestibular, foi para a faculdade. E aí é óbvio, você tem contentamento, você tem satisfação que conseguiu passar por uma etapa, né? Agora, se você começa a falar assim, mas o meu filho é melhor que o todo mundo, porque ele conseguiu e os outros não conseguiram. Percebe como é que é muito tênue essa linha entre a satisfação do orgulho, que se pode chamar do orgulho positivo,
que é aquela satisfação, é aquela alegria, aquele contentamento, e passar para o orgulho que a gente conhece muito bem e que a gente usa mais frequentemente, né? Que é o da soberba, da prepotência, da arrogância, né? Que a gente acaba utilizando mais frequentemente. Humildade, quando a gente vai lá na etimologia da formação da palavra humildade, ela vem de humus. E humus significa também, quem gosta de jardinagem já lembrou o que é. É terra pronta para ser plantada. Olha, humildade e humus, terra pronta para ser plantada, ou seja, para você receber tudo, a semente e desenvolver essa semente. Por isso significa, ou seja, humildade não é pobreza, isso é outra coisa que a gente confunde muito. Eu conheço uma pessoa muito humilde, mora numa casa humilde. Tem nada a ver. Morar em casa humilde, não ter posses materiais, não significa ser uma pessoa humilde, não. Nós temos vários exemplos de pessoas que estão em situação, vamos dizer, financeira muito precária e de humildes não tem nada. Talvez até por isso estejam naquela situação para que aprendam de uma maneira diferente. Como a gente conhece, muita gente que está nessa situação e realmente, independente da situação, ela é humilde. E vice-versa. Tem muita gente que tem posses materiais e é humilde toda a vida, independente da quantidade de posses que existem. Como outras têm também, que têm muitas posses e também são soberbas. Então, não é uma questão de ter ou não ter. É uma questão de ser, de como você efetivamente é. Então, mas ele se veste mal, é muito humilde. Não, talvez ele se vista mal porque não tem a condição de se vestir melhor, ou porque acha que se vestindo mal pode afrontar alguém, não sei. Aí as razões não é, mas isso não quer dizer uma condição de humildade. Tá? Sócrates, uma vez foi ao templo de Delfos, e aí a pitonisa falou para ele que ele era o homem mais sábio do mundo. Mas Sócrates não ficou muito confortável com aquela revelação, não quis questionar, mas foi viver a vida dele. Mais tarde, quando ele foi preso, naquela época ainda não tínhamos advogados de defesa, então você tinha que fazer a sua própria defesa. E ele subiu para se defender, e ele contou essa história, que ele tinha ido ao templo de Delfos e que a pitonisa tinha dito que ele era o homem mais sábio do mundo. E ele falou que, não concordando com aquilo, ele saiu a pesquisar e foi conversando com diversas pessoas de diversos setores da sociedade da época. Então ele conversou com um artesão que tinha uma habilidade enorme em fazer trabalhos manuais, em fazer estátuas, o cara era um fera. Mas na conversa com ele percebeu que esse artesão pensava que sabia tudo. Além das habilidades dele, ele achava que ele sabia tudo do mundo. E aí ele foi conversar com artistas, foi conversar com filósofo, e em todos eles foi conversar com político. Vou até pular isso aí, para não dizer que, né? Mas com todos eles, ele conversava e, apesar das grandes habilidades que eles tinham nas suas respectivas profissões ou modos de viver, todos eles tinham um ponto comum, eles achavam que sabiam tudo. Né? E aí ele falou que nesse momento ele aceitou que ele era o homem mais sábio do mundo. Porque ele era o único que tinha consciência de que ele não sabia tudo. Ele era o único que tinha consciência de que muito ele tinha ainda que aprender. E que os outros não. Os outros achavam, eu sei tudo, eu posso tudo. E ele falou assim, não é por aí. Então, humilde não é aquele que sabe o que ele não tem e tem plena consciência daquilo que ele não é. E respeita a habilidade dos outros, até porque ninguém nesse orbe sabe tudo. Nem Jesus. Lembra quando o jovem chegou para Jesus? Bom mestre. O que Jesus falou? Por que me chamas de bom? Bom é o Pai. E nós estamos falando de Jesus. Deus sim, né?
é infinito em tudo. Fora disso, todos nós somos aprendizes aqui. E aí, nesse momento, o Sócrates falou, realmente eu sou o mais sábio, porque só sei que nada sei. É isso. E o reino de Deus, gente, não vem por aparência. Não vem por aparência. Não considera aparências. Né? Falsa modéstia, hipocrisia. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Né? Tem uma máxima que se fala dentro da casa espírita, e pelo amor de Deus, gente, não estou pedindo nada no final da palestra não, tá? Mas fala assim, não pode ficar elogiando o palestrante, porque ele vai ficar orgulhoso, ele vai não sei o quê. Agora, deixa eu perguntar outra coisa, pode falar mal dos outros, gente, na casa espírita? Quer dizer que elogiar você não pode, mas falar mal, como é que fica essa coisa? Percebe como é que a gente vai confundindo as coisas? Se você eventualmente elogiar uma pessoa e ela tomar aquilo como orgulho e usar aquilo, o problema é de quem? Quem é que não soube lidar com aquela congratulação que foi dada a ela, ou aquele elogio? Isso é problema de cada um, tá certo? Óbvio também, porque a gente entende o porquê dessa orientação, porque nós somos muito facilmente cativados por idolatria. E aí começa aquele negócio, não, só vou assistir palestra do fulano. Não, porque o fulano é que faz palestra boa. Não, porque o passe do fulano que é o melhor. Então a gente sabe disso. Mas são coisas que nós criamos das nossas cabeças e vamos, na verdade, deturpando o sentido real das coisas. E nesse ponto é que a gente começa a entender como é que fica essa história toda, porque Jesus falou lá dos doutos e prudentes, dos que tinham conhecimento, aí fala dos humildes. E hoje a gente tem acesso à informação muito rápido. E a ciência também se desenvolveu muito, né? Como é que fica essa história, né, da vida espiritual, a ciência? Como é que roda isso tudo? E aí os cientistas normalmente são aqueles que detêm um conhecimento intelectual muito avançado. E como é que fica essa história? E aí a gente vai vendo que é igualzinho era na época de Jesus. Ou seja, tem aqueles que são humildes, que entendem, como Sócrates, que não sabem tudo, que sabem alguma coisa e não sabem tudo, e tem aqueles outros que acham que sabem tudo. E aí cada linha que você vê pegar, ele vai tratar de uma forma. O Stephen Hawking tem uma publicação em um livro que ele falou que Deus não criou o universo, que o Big Bang foi apenas uma consequência da lei da gravidade. Tá bom, era a opinião dele na época, só que ele esqueceu de dizer, peraí, mas quem criou a lei da gravidade? Para poder criar o Big Bang. Ele não falou. Só que mais tarde, em um outro livro, ele fala assim, a ideia de Deus ou de um ser divino não é necessariamente incompatível com a compreensão científica do universo. Já mudou um pouquinho, não já? Por quê? A gente vai vendo que a ciência, por mais que busque comprovar a não existência de Deus, ou comprovar que, efetivamente que, não, isso é tudo invenção da nossa cabeça, eles vão pesquisando e se deparam com coisas que até ali eles conseguem explicar. A partir dali, eles não conseguem mais explicar. E aí cai no vácuo. E agora? A partir daqui, o que acontece? Tem um físico, Schrödinger, que falou o seguinte, que até então a ciência falava que a Bíblia estava errada desde a primeira frase, porque dizia que o universo tinha sido, que Deus tinha criado o mundo, né? E de repente a ciência descobre que realmente houve um Big Bang, houve uma ação criadora. Então o universo teve início. E se teve início, teve alguma coisa antes dele que criou o universo, né? Aí ele fala que a ciência já comprovou que se você pegar todas as forças da natureza, as forças que nós conhecemos, a força da gravidade, a força eletromagnética, as forças de coesão, força fraca, força forte, se você pega todas essas forças, é possível de você criar o universo. Ou seja, a ciência já entendeu isso. Olha, então se você pode fazer isso, quer dizer que essas forças existiam antes do universo.
E quem criou essas forças? Da onde vieram essas forças para que o universo fosse criado? Então, a própria ciência começa a dar sinais de que tem algo mais, né? O Newton, lá atrás, o Isaac Newton, ele falava, do meu telescópio eu via Deus caminhar. Porque a maravilha, a harmonia, a organização do universo só pode ser fruto de alguém muito poderoso e onisciente para criar tudo isso nessa harmonia toda. O Einstein falava o quê? Religião sem ciência é cega. E ciência sem religião é manca. E nós estamos falando de grandes cientistas, reconhecidamente. O Pasteur fala que a pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência o aproxima. E encerrando Voltaire, o Voltaire falava o seguinte: eu acredito no Deus que criou os homens, mas não no Deus criado pelos homens, que é bem diferente. Então a gente vê o seguinte, que toda essa coisa de conhecimento, de entender o que está se passando e de como que isso influencia nas nossas vidas, tem muito a ver de como que nós somos efetivamente e com a bagagem que a gente traz em cada uma das encarnações. Porque cada um de nós, ao reencarnar, traz gravado no perispírito todas as nossas experiências, sejam elas boas ou não tão boas assim. E isso forma aquele conjunto de valores que, de alguma forma, permeia os nossos julgamentos e efetivamente vão permear as nossas decisões, as nossas escolhas. Certo? E com o Espiritismo não é diferente, né? A gente hoje está aqui, todos aqui de alguma forma com um objetivo em comum ou com congruência de objetivos, obviamente, mas cada um com as suas particularidades, cada um com seus objetivos pessoais, mas em linhas gerais buscamos o Espiritismo e isso, de alguma forma, traz algum conforto, alguma resposta para a gente. Mas não significa que seja para todo mundo, porque nós somos individualidade, tá certo? E aí vem Kardec pergunta lá no Livro dos Médiuns, como é que você vai convencer o incrédulo? E aí os espíritos respondem, falam, não tem, se ele não quiser, não adianta, porque tem pessoas que se dão muito maior importância do que realmente tem. E aí não adianta, você pode botar, ainda que ele visse, né? E aí ele fala assim, tem pessoas que se vissem espíritos, ou se, né, presenciasse uma materialização, ou alguma coisa assim, ou tem outras que efetivamente vêm, elas correm para o médico, dizendo, estou tendo alucinação, me dá remédio. Tem muito espírita aqui que se vê um espírito, corre, mas não é para o médico não, corre de medo mesmo. Porque a gente ainda está no aprendizado, gente. E de repente você vai se deparar com o espírito materializado, peraí, não estava preparado para isso, eu não tinha rezado, né? Não tinha conversado com o meu mentor. Então assim, Porque o poder de Deus está onde? Em todo ponto. Ele vai se manifestando em todas as coisas, as pequenas, as grandes. Né? E tem esses incrédulos que ficam assim, mas Deus tinha que fazer alguma coisa para abrir meus olhos. Não. A vez dele vai chegar. Não chegou para a gente? Então vai chegar para todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Deus não precisa estar provando existência para ninguém, não precisa provar nada. Né? Só que a gente sofre mais ou menos, dependendo da escolha que a gente faz. Se a gente quiser logo abraçar essa causa, vamos embora que o sofrimento vai ser vai ser menos duro, podemos dizer assim. Né? Mas, e aí a gente lembra daquele ditado, o pior cego é o que não quer ver, né? Mas não necessariamente, gente. Pode ser que ele não tenha nem a percepção que tem algo mais a ser visto. Pode ser que no estágio que ele se encontre, a única coisa que ele consegue ver é o que ele vê agora. Ele não consegue nem perceber que tem mais coisa a ser vista. Por isso que é o tempo. O tempo é que vai, né? O tempo, o burilamento, né? Os sofrimentos, as dores que vão dando aquelas agulhadas e a gente, peraí, não é possível.
Tem que ter alguma coisa. Aí a gente vai, até que a gente acha o rumo. Né? Mas isso é de cada um, é o tempo de cada um. E isso também tem muito assim, é muito impactado por coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, no próprio cristianismo, e aí mais recentemente vamos falar da doutrina espírita. Né? Ou seja, quando a doutrina espírita começou, essa prática era condenada pela igreja. Então, porque era coisa do demônio, não pode, e não sei o quê, excomungar as pessoas que eventualmente tinham contato com espíritas e tal. No Brasil, até a atuação do Dr. Bezerra, era proibido, era crime você se reunir para falar de espiritismo, era crime. A polícia podia prender. E aí o Dr. Bezerra foi lá e batalhou e acabou descriminalizando, mas até a atuação dele, né? Os livros mediúnicos e os livros espíritas, todo livro mediúnico é espírita? Não. E ser espírita virou uma coisa fashion, gente. Dá dinheiro. Então a gente tem aí uma profusão de livros mediúnicos, mas que não necessariamente são orientados ou são baseados no que a gente estuda na doutrina espírita. Então isso causa uma certa confusão também, uma certa incredulidade nas pessoas que não estudam, que não estão esclarecidas, ou que não buscam uma casa séria para entender, para poder fazer os cursos e entender como funciona, né? Além das outras vertentes espiritualistas, que também não estou dizendo aqui que são ruins, nada disso. Eu só estou dizendo que causam uma certa confusão, porque cada vertente tem a sua maneira de demonstrar, ou de estudar, ou de explicar da forma que eles acham melhor. Para a gente, o espiritismo é melhor, mas para outras pessoas, aquela vertente lá é melhor. Ela se identifica mais. Porque o objetivo de qualquer religião, e aí vamos só fazer um parênteses, porque você está falando que espiritismo é religião? Não, a gente sabe que tem as 3 vertentes. Né? Ciência, filosofia e a parte religiosa. Mas o objetivo de qualquer religião é religar com Deus. Então, se a pessoa está lá, em qualquer frente que seja, em qualquer linha religiosa que seja, e ela se encontra, ela se reencontra com Deus, que ótimo, que bom. Mais um no mundo para fazer o bem. Então a gente não tem que achar que... Depois a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Se der tempo no final. Não, é logo aqui. Pensei que era no final, mas é aqui. Isso eu falei o que... tem mais coisas. Eu pulei aqui, ó. Falei dos livros, né? O medo do ridículo e os preconceitos, né? Tem gente que tem medo de dizer que é espírita. Medo no sentido de, você fica lá tomando aguinha fluidificada, toma passe. Você acredita em espírito. Aí tem gente que, não, aí não fala e tal, né? Por conta de preconceito, com medo de se expor, ridículo, né? Porque as pessoas, na verdade, veem o que elas querem enxergar, né? Aí vem a questão dos médiuns, mediunismo, animismo, né? Para quem não está acostumado, o médium é aquele que recebe as comunicações, mas se ele não está muito bem centrado, se ele não tem estudado muito, daqui a pouco ele está passando impressões que são dele, não do espírito comunicante. Isso também causa uma certa confusão. Fora, a gente sabe, ao longo da história da humanidade, os charlatães, todos aqueles caras que utilizavam isso, eram médiuns, mas que utilizavam isso ou para ganhar dinheiro ou para ludibriar as pessoas. Isso acontece. Ou aconteceu e ainda acontece, né? A própria limitação dos médiuns e dos espíritos. Existem médiuns mais ostensivos, médium menos ostensivo, e o espírito comunicante também tem as limitações dele. Ou a gente acha que desencarnou, virou santo, acabou. Agora é o espírito superior. Não é assim, não. O espírito, quando a gente desencarna, salvo raríssimas exceções, a gente segue no mesmo patamar que a gente está. E aí, ontem você estava encarnado, estava falando cobras e lagartas. Aí você desencarnou e vai falar só coisa elevada?
Sinto muito. Não vai, não. Entendeu? Então, assim, isso também causa uma certa confusão, né? E outras que vêm aí, dentro daquela linha que eu estava falando de publicações, de novas revelações. Lembra que no início a gente estava falando da questão de quem tem conhecimento tem o poder, né? E aí existe uma necessidade das pessoas de dizer que recebeu uma mensagem e que só ela tem que passar, via de zap, né? Chega no zap, a pessoa tem que repassar a mensagem, sem nem checar. E passa. E aí vem essas novas revelações que não passam pelo crivo da lógica, da razão, como Kardec falava pra gente, né? Vários médiuns sob influências diversas, trazendo revelações bombásticas, notícias que o mundo vai acabar. Não vai ter isso, gente. O planeta, vem um planeta Nibiru, sei lá, nem lembro, Nibiru, que vai se chocar com a Terra e a Terra vai acabar. Tem uma outra história aí de um planeta chupão, que vai passar perto da Terra e vai sugar aqueles que não vão mais ficar no mundo de regeneração. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. A Terra vai para ser um mundo de regeneração? Vai. A Terra vai se transformar? Está no período de transição? Está. Nós seremos o planeta de regeneração a hora que os espíritos aqui encarnados sejam espíritos regenerados. Ponto. É isso. Aqueles que não alcançarem esse nível, obviamente, vão ser convidados a encarnar num planeta de provas e expiações. Simples assim, não vai ter nenhum. Então não tem essas revelações bombásticas. Tudo que a gente estuda na doutrina espírita, a gente vê que não tem revelação bombástica. Tem todo um processo de ensino, um processo de você se transformar, tudo aquilo como Jesus ensinava. Um processo de modificação, de transformação. Não é, saiu de um jeito, acorda de outro. Às vezes a gente dorme de um jeito, acorda de outro, mas só o lado da cama, mas não é transformado. Né? Então, assim, por outro lado, tem umas coisas que ajudam isso na questão do espiritismo, que é a questão, por exemplo, existem várias pesquisas na medicina já associadas à eficácia da prece, né? A eficácia das orações, quando você se lembra aqueles grupos de orações que a gente faz para quem está precisando. Já tem estudos comprovando que isso realmente funciona. Tá? Efeitos de crença, ou seja, se a pessoa tem ou não crença, se a pessoa tem ou não fé, isso tudo já a medicina já começa a evidenciar isso aí. Ela funciona nesse esquema. Ou seja, não é você... porque a pessoa não está acreditando, então você tem que fazer com que ela... várias provas para que ela realmente passe a acreditar. E aí a gente lembra lá da parábola de Jesus do mal rico, né? Que tinha um Lázaro que ficava na porta do rico, Lázaro querendo as migalhas, e o Lázaro desencarna, e o rico desencarna, e aí vê Lázaro com Abraão, e o rico está lá no sufoco. Aí pede, me ajuda. Ele falou, daqui não dá para ir aí não. Aí o rico fala, não, então vai lá, fala para os meus 5 irmãos como é que é. Aí ele falou assim, olha... já tem lá as leis, tem os profetas e tal, e eles não... Não, mas se alguém daqui for lá falar, eles vão acreditar. Ele falou, eles têm os profetas, têm as leis, não mudaram, ainda que ressuscite o morto, eles não vão mudar. Porque, na verdade, eles não querem mudar. E aí o Kardec pergunta se o espiritismo vai virar uma crença comum. E aí os espíritos respondem, vai virar uma crença geral, mas nós estamos falando de crença. Não é que vai ser a única religião. Veja a diferença. Crença do espiritismo. Né? Crença que existe o mundo espiritual, crença que esse mundo interfere e que todos nós fazemos parte, na verdade, de uma coisa só. Uns encarnados e outros desencarnados. Né? E aí Kardec fala que as ideias só com o tempo vão se transformando, não é de súbito. De novo, falando de um processo, né? De um processo, de geração em geração, essas ideias vão
se transformando. Porque a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade, é trazer o cristianismo redivivo. Essa é a missão do Espiritismo. E isso, gente, é com o tempo, é processo, é transformação. Vamos ver o que tem mais aqui. E aí ele pergunta assim, mas Deus não poderia tocá-los pessoalmente? E aí, pronto, tocou e agora você não tem mais dúvida, você vai, né? E ele fala, não. O orgulho ainda é ele chama de catarata. O orgulho é uma catarata que toda a visão, não deixa que se vê. Né? E aí ele fala assim, de que vale apresentar a luz a um cego? Um cego de nascença, que nunca viu a luz, aí diz, olha a luz aqui. É isso que ele compara. E se fosse questão de fenômenos, quantos exemplos Jesus deu? De curas, né? de vários, que muitos chamam de milagres, mas quem quiser conhecer um pouco mais, vem fazer os cursos da casa, que quando chegar lá no curso da Gênesis, vocês vão ver o que a gente explica a respeito de cada evento desse. Né? Então, ou seja, Jesus fez tudo ali. E nem assim as pessoas se modificaram. Porque Jesus trouxe o quê? O Evangelho. Jesus trouxe a Boa Nova. Né? O Evangelho vem lá do grego evangelion. E se você bota iso no final, vira o verbo evangelizar, que é compartilhar uma boa notícia. Né? Então, na verdade, Jesus trouxe o Evangelho e aí mostra para a gente não só a importância da gente viver no Evangelho, só que para a gente viver no Evangelho, a gente precisa estudar o Evangelho. A gente precisa ter o hábito de vivenciar o Evangelho, seja lendo, seja aprendendo, para aí a gente conseguir efetivamente viver através do Evangelho. E aí vem a importância do estudo, a importância do Evangelho no lar. Só curiosidade, quem faz Evangelho no lar aqui? Pode ser melhor, hein, gente? Pode ser muito melhor. O Chico Xavier fala pra gente assim, quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes, tem um templo doméstico. De um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. O Evangelho no lar higieniza o nosso lar, gente. 5 minutos de Evangelho, uma vez por semana, higieniza o lar. Se a gente conseguir fazer 2, vai ficar mais limpinho ainda. 3, mais ainda. 7 dias por semana, nossa, vai ser uma beleza. Mas eu não consigo, faz no banheiro, não tem problema. Os espíritos não têm vergonha. Fecha a porta, vai lá e faz no banheiro que você está fazendo Evangelho. E aí fala assim, aí Kardec pergunta, mas e os doutos e os inteligentes, aqueles lá que falaram que Deus escondeu, eles vão ser excluídos? Não, Deus não deixa ao abandono nenhum dos seus filhos. Né? Mais cedo ou mais tarde, os olhos deles vão se abrir. E eles vão voltar para a casa do Pai, qual o filho pródigo. O que Jesus falava? Nenhuma ovelha se perderá. Então, ou seja, a misericórdia, ela é muito grande. O Elias fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E uma das maiores misericórdias, da prova da misericórdia de Deus, é a reencarnação. Quantas chances nós temos de resgatar, de reaprender, de fazer diferente. Isso é uma das provas. E Jesus falava que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós estamos buscando servir ou nós estamos querendo ser servidos? A posição do servo de Jesus não é de espectador, porque vai servir e está olhando, não. Jesus age sem se importar com a reação do outro. Né? E aí o que ele fala para a gente? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Depois ele muda. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, o não fazer é uma ação.
Você não fazer o mal é uma ação. Você escolheu não fazer o mal. Aí depois ele fala, agora você vai lá e faz tudo que você queria que o outro fizesse para você. Então é ação. Todos os ensinamentos de Jesus é ação. Vá e não tordes a pecar. Pegue o seu leito e ande. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É ação. Ou seja, ele já veio, o Messias já chegou. Agora, cada um de nós precisamos ser proativos, ter atitude. Né? Atitudes igual a mulher que sangrava. Ela não foi atrás de Jesus, não segurou no manto de Jesus, não ficou curada. O Bartimeu, o cego, não largou a capa, foi no meio do povo e o povo, não, fica aí, ele não vai te ouvir. E ele foi lá e conseguiu e ficou curado. Zaqueu, baixinho, pequenininho, não foi lá, não subiu na árvore. Todos esses exemplos de ação. Porque eles tinham certeza que se eles conseguissem, algo mudaria na vida deles. E efetivamente mudou. Ou seja, aceitando e entendendo os ensinamentos de Jesus. Né? E aí a gente lembra daquela máxima que veio, espíritos amai-vos, este primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Né? No cristianismo, enquanto todas as verdades são de origem humana, os erros que neles se enraizaram. O Espírito da Verdade, falando isso pra gente. E aí tem duas perguntinhas do livro dos Espíritos que fala assim, a inteligência e a moral andam juntos? E aí os Espíritos respondem que a moral decorre da inteligência, mas nem sempre imediatamente. Ser humilde não é ser ignorante. A gente já viu os conceitos de humildade aqui. Emmanuel fala para que nós falimos por conta da inteligência sem amor. Então esse é o... Né? E aí o Kardec pergunta, qual é o maior obstáculo ao progresso moral? Duas palavrinhas. Orgulho e egoísmo. E aí, vem um negocinho que eu ouvi hoje, quando eu estava estudando, e aí eu peguei lá um trechinho de uma palestra, que eu falo assim, que se for perguntar, você é orgulhoso? Não, sou não. Você é egoísta? Não. A gente nunca fala que é. Né? Você é preconceituoso? Não. Mas procura saber no seu círculo de amigos, na sua família, se alguém acha que você é orgulhoso. Se alguém fala que você é orgulhoso, começa a pensar. Porque alguma impressão, alguma percepção que você não está tendo, alguém está tendo de você. É isso, gente. Doutos e prudentes. E os pequenos. A gente só precisa entender que você pode ser douto, mas você não precisa ser arrogante, você pode ser humilde. Né? Porque a humildade, na verdade, é você buscar servir como Jesus, buscar viver o Evangelho. Ok? E como eu sempre encerro meus estudos, tudo passa, exceto Deus. E Deus é o suficiente. Palavras de Emmanuel. Muito obrigado, boa noite e feliz Dia dos Pais para os pais no domingo.